2023 está chegando ao fim e aqui no Inovação em Pauta você encontrou muitas histórias inspiradoras de inovação, tendências de mercado e entrevistas qualificadas com empreendedores que compartilharam suas histórias, além, é claro, de especialistas na área com dicas valiosas. Nós estamos aqui diariamente produzindo conteúdos que vão potencializar a sua empresa. Por isso, nós selecionamos os melhores momentos caso você tenha perdido algum programa. Uma retrospectiva de tudo que rolou por aqui. Aproveite! É hora de inovar para transformar. Imagine que o presidente de um clube de futebol definisse como meta principal ser campeão brasileiro de futebol da primeira divisão. E esse técnico do clube, ao receber essa missão, define que o restante da equipe vai apontar objetivos para isso acontecer, como importar táticas consagradas da Europa, contratar jogadores de peso, entre outros exemplos. Isso é uma metodologia. E no mundo dos negócios, principalmente para quem busca inovar, uma dessas metodologias que ajuda a classificar o que é importante para alcançar as metas é a chamada metodologia de OKR e como aplicá-la em startups. Fique comigo, o Inovação em Pauta está começando. Uma startup de Balneário Camboriú oferece serviços que estão trazendo mais eficiência para a fabricação digital de empresas. O foco da Wishbox é a venda de equipamentos de impressão 3D, garantindo que clientes possam produzir peças sem depender da compra de outra empresa fabricante dessa peça. Uma economia e tanto. E um exemplo de gestão inovadora que vamos conhecer agora. Lá no começo a gente já idealizou, ter uma empresa onde o colaborador fosse valorizado e onde ele tivesse oportunidade de explorar o seu máximo potencial. A gente sempre buscou fazer isso de forma empírica, a gente sempre também estudou muito para desenvolver a parte de gestão da empresa. Alguns anos atrás a gente teve a oportunidade de participar do Startup SC, que é um programa do Sebrae de aceleração de empresas. É uma mentoria em diversas áreas ao redor de cerca de um ano, Então a gente conheceu diversos temas, nos capacitou e um desses temas foi a metodologia de OKRs, Objetivos e Resultados-Chave. O mentor na ocasião era o Georges, da Coblu, então ele foi o nosso mentor de OKRs lá no Startup SC e foi o nosso primeiro contato com essa metodologia. Como toda novidade, é necessário adaptação. Rodrigo e Thiago precisaram de ajuda para trabalhar com a ferramenta. É uma metodologia que, em tese, ela é muito simples. A metodologia dos objetivos e resultados-chave, mas na prática tem algumas armadilhas. Não é tão fácil executar um planejamento com excelência ali de OKRs. E nisso o apoio da Coblu e da ferramenta foi essencial para que a gente conseguisse manter o rumo, Então, a ferramenta, o software da Coblu, nos ajuda a manter o planejamento dentro dos preceitos da metodologia, Ele ajuda muito que a gente não foque, por exemplo, num plano de ação. Lá dentro da ferramenta, ele já te orienta a buscar resultados chaves, indicadores. Então, mesmo que tu queira sair do prumo no planejamento, quando tu está utilizando a ferramenta, ele te ajuda a manter o foco nos objetivos e resultados chaves. Eu acho que isso foi essencial para a gente. Depois de aplicar a metodologia, a empresa passou a atingir as metas estabelecidas semestralmente. E os sócios puderam observar a evolução. Então hoje a gente faz esse planejamento em ciclos trimestrais, por exemplo, onde a gente vai ajustando o prumo da empresa de forma mais dinâmica, mais imediata, E é onde a gente tira um pouco o foco somente do plano de ação e das metas e a gente passa a pensar realmente o que é o mais importante para a empresa, O que nesse período que a gente está analisando é a principal coisa que tem que acontecer na empresa. E foi uma grande forma de eu e o Rodrigo conseguir também unificar os planejamentos dos setores num planejamento principal da empresa em prol de um bem maior, em prol de um objetivo principal da empresa. Os OKRs, eles resolveram um problema bem sério entre eu e o Thiago. Eu tenho grandes dificuldades com planejamentos a longo prazo, a gente sempre conversou sobre isso.
Então, todo final de ano a gente fazia o planejamento do ano seguinte, mas para mim não ficava muito claro, ficava muito distante. Eu gostava de planejamentos de curto prazo e quando a gente conheceu a metodologia, a gente acabou se ajustando porque ela une os dois planejamentos, né? Você vai fazer um objetivo geral para aquele ano da empresa, onde você quer colocar a empresa, qual é o destaque que ela tem que ter, e você vai dividir isso. A gente, por exemplo, faz aqui trimestralmente e dentro desse trimestre cada setor acaba criando pequenos objetivos, né? Objetivos menores que vão compactuar com o objetivo maior da empresa para aquele ano. Isso ficou mais fácil para mim, que não estava conseguindo trabalhar com esses objetivos anuais, né? Ficava muito perdido. E o Thiago, que já gostava mais da parte anual, então juntou tudo e deu muito certo. O cofundador e CEO da Coblu e mentor de capacitação em startups SC, Jorge Eike, foi o primeiro a adotar esse modelo aqui no Brasil, inclusive. Obrigado pela sua presença. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, mas antes de tudo, eu quero entender qual que é o papel de um mentor para uma empresa. Obrigado pela presença. Perfeito, muito obrigado pelo convite. Então, o papel do mentor é entender um pouquinho do contexto e trazer, geralmente, alguma solução, né? Ajudar o empreendedor a superar aqueles desafios que ele tem, né? Claro que dentro do programa de capacitação do Startup SC, por exemplo, a gente trabalha muito em cima de um conceitual, para que as empresas tenham um modelo de gestão padrão, né? Consigam, porque se você for analisar, nenhum empreendedor tem uma formação de CEO, uma formação de diretor, isso não existe, essa formação. Ele vem como um empreendedor que achou uma oportunidade, achou uma necessidade, e a gente, como especialista em gestão, que aí o nosso core é esse, tem que ajudar, né, esse empreendedor, independente do tamanho dele até, a implementar um modelo de gestão que suporte o crescimento dele. E quanto antes começar, melhor é, né? Porque é necessário ter indicadores, então como definir isso, o que mapear dentro do modelo de negócio, o que faz sentido e o que não faz sentido, né? Então, conseguir descobrir isso aqui e casar isso com metodologia de gestão é fundamental para qualquer crescimento, né? Quando que você ouviu falar pela primeira vez sobre OKR? Como é que isso surgiu no mundo dos negócios, no seu negócio especialmente? Imagina que quando o OKR surgiu na década de 70 na Intel, ele foi desenhado, desenvolvido porque a Intel percebeu que o modelo de gestão deles era muito lento em relação à evolução tecnológica. Isso em 70. Precisava acelerar. Exatamente. Porque o mercado já era imprevisível. Porque quem dita comportamento das pessoas é a tecnologia. Só que a tecnologia não é linear, né? Inclusive, de 2000 para cá, ela passou a ser exponencial. Então, isso faz com que as pessoas mudem demais de comportamento. Então, você precisa ter uma solução de gestão, um meio de gestão que permita que você valide hipóteses, que você consiga alinhar todo mundo muito rápido, mudar de rota muito rápido se for necessário, né? Então, naquela época, eles desenharam os OKRs e aí acabou implementando um pouco mais no Vale do Silício, ficou muito preso por lá o modelo, né? Até que o Google passou a adotar em 99. E aí, através de um investidor do Google, né, que era um dos executivos da Intel, John Doerr, e depois acabou decolando isso em 2013 no mundo todo, né? Para a gente falar um pouquinho sobre a fundamentação de OKRs, o que diferencia de outras metodologias de gestão? Qual que é a diferença? Perfeito. A origem dele é MBO, Gestão Orientada a Objetivos. Então, se pegar um Balance Scorecard, por exemplo, que é o BSC, a origem é a mesma, né? Eu sempre vou ter um objetivo e eu vou ter um conjunto de resultados para mensurar aquele objetivo. Porque todo objetivo ele é qualitativo. Então, se eu disser para você que a gente quer encantar o cliente ou quer melhorar a qualidade da solução, você vai entender de maneira diferente do que eu. E outras pessoas também vão ter alguns gaps de entendimento sobre isso, né? Os dados mostram que 45% da liderança está desalinhado e 80% das pessoas estão desengajados, né? Muito por quê? Muito em cima desses pontos. Para onde a gente vai? O que significa isso? O objetivo geral. Exatamente. Qual que é o nosso norte, né? Porque, como a gente está numa era da abundância, tudo parece uma grande oportunidade. Então, se você não tem um norte claro, como que eu vou saber o que escolher, né? Que jogo jogar para poder gerar valor para o meu cliente e também internamente para os meus colaboradores, né? Porque esses indivíduos que mudam de comportamento por causa da tecnologia são colaboradores e são clientes, né? Então, eu preciso ter uma empresa que consiga se reinventar muito rápido.
E que o time continue jogando junto. Exatamente. Então, a gente define geralmente um objetivo da empresa. Para esse objetivo, a gente define de 2 a 5 resultados chaves, que são, digamos assim, as metas de como eu mensuro o progresso daquele objetivo. E depois eu começo a construir também na parte de equipes, na parte de indivíduos, né? Sempre conectando essa estratégia. E aí uma das coisas que o OKR muda em relação aos modelos mais tradicionais, primeiro, ele é transparente. Então, não existe OKR oculto. Se você entrar numa empresa hoje para trabalhar e a empresa adota o modelo de OKR, você tem acesso ao OKR do CEO, ao OKR de todo mundo. Tem a clareza Exatamente. do que a empresa está seguindo. Porque eu não tenho como esperar que você tenha uma bola de cristal e tente adivinhar para onde a empresa vai e o porquê e como vai mensurar isso. É necessário que a pessoa tenha essa informação, né? Então, a transparência é um dos pontos. Um outro ponto é ciclos curtos. Então, ele é muito ágil. Porque imagina assim, muitas empresas passaram a adotar Scrum, Kanban na parte de operação. Então, imagina que nós temos 4 níveis. Temos cultura, estratégia, tática e operação. Botaram o Scrum, Kanban, operação ágil, só que a estratégia ainda é anual. Então, para que serve um modelo de operação ágil, de gestão ágil? Para você descobrir oportunidades enquanto você está testando as coisas. Então, você não constrói mais grandes projetos, constrói pequenos projetos e valida ele e lapida ele em tempo real. Bem, aí vem um outro questionamento. Por que ele é tão importante e eficaz nessa fase, principalmente de startup, que está no momento inicial? Por que é tão fundamental? Sim, porque imagina essa operação ágil. Eu preciso saber para onde eu vou, porque vão surgir muitas oportunidades de melhoria aqui no meio, né? E aí, saber escolher qual delas vai garantir o teu propósito, o teu sonho, né? O teu grande objetivo, é fundamental ter sempre essa clareza de norte. E numa startup pequena, existe um detalhe importante ainda, que é que todo sócio deveria ter um OKR, porque cada pessoa vai ter uma skill diferente, uma responsabilidade diferente e vai sofrer pressões diferentes. E ela tem pouco recurso, né? Então, é importante que sempre no começo de um trimestre, por exemplo, que é o ciclo que a gente define geralmente os OKRs, eu entenda que você vai atingir tal objetivo e vai mensurar dessa forma. Eu vou atingir esse objetivo e mensurar dessa forma. Com isso, a gente já fica alinhado, porque um dos grandes problemas que acaba quebrando startups é conflito entre sócios, né? Então, aqui a gente consegue fazer sempre um compromisso trimestral. Cara, minha entrega é essa. Bem, a gente passou um pouquinho pela fase de fundamentação, de entender um pouquinho desse conceito. Vamos entender agora a fase da implementação. Como foi isso até no seu negócio para servir como dica para outros empreendedores? Como é que foi na prática para você? Então, no comecinho, até chegar no OKR, eu já tinha essa... Como eu sou apaixonado por gestão e inovação, eu já tinha clareza de gestão. Assim, eu tinha que ter sempre alvos que eu tinha que validar, né? Então, no começo de CoBlue, por exemplo, eu tinha sempre três alvos para poder validar a solução. Então, eu escrevia um e-book, por exemplo, minha estratégia sempre era inbound marketing. Então, eu escrevia um e-book e eu tinha uma meta de download daquilo ali. Se tivesse download suficiente, tipo assim, as pessoas se interessam por isso. E era de graça, então tem um interesse natural sem pagar nada, beleza. Agora eu vou construir um MVP que resolve um pouquinho daquele problema ali. Aí nós construímos um MVP. Construímos um MVP, deu check. Ok, agora nós temos que atingir X mil reais de receita recorrente com esse MVP. Se ele atingir em tanto tempo, a gente vai investir nele. Se ele não atingir, a gente vai jogar fora e vai construir outro, né? E foi assim que eu fiz 5 soluções em um ano. Porque, não atingiu receita, sai fora. Atingiu receita, sai fora. Até que, em 20 dias eu fiz uma venda a Porto Seguro, fiz uma venda para o Grupo Comunique-se, comecei a fazer de OKRs, comecei a fazer vendas significativas e ultrapassei a minha meta que eu tinha de validação de se a solução tinha potencial ou não, né? E aí, então, a gente começou a investir nessa solução para isso. Hoje, baseado na realidade, no relato de muitos clientes, né? Você presta muita mentoria para outras startups. O que eles mais comentam de dificuldade nessa fase de implementação? Primeiro é clareza do objetivo. Depois, a gente é educado a ser tarefeiro. A gente não é educado a mensurar resultados. Então, quando você vai implementar, isso não é somente na startup pequena. São empresas grandes, não tem indicadores. Eles não mapeiam nada. Então, quando você vai definir um OKR, por exemplo, qual que é a grande dificuldade? Eu preciso definir um objetivo, preciso saber onde a gente quer chegar. E também preciso definir resultados-chave, que é o KR, o Key Result.
Não é tarefa-chave, é um resultado-chave, ou seja, se eu executar isso, aquilo e não sei mais o que eu espero colher com isso? Tem que ter número. Tem que ter número, exatamente. Só que não é um número de esforço, que é o que a gente geralmente faz. Então, não é, por exemplo, assim, eu vou fazer 80 ligações. A pergunta é, por que 80 ligações? Porque geralmente com 80 ligações eu consigo gerar 30 oportunidades de negócio. Já está melhor do que 80 ligações. Sim, já tem uma resposta para isso. Mas se você faz 30 oportunidades de negócio, o que você espera que aconteça com as 30? Geralmente eu consigo fechar 5 clientes. Já 5 clientes já é melhor do que 80 ligações, já é melhor do que 30 oportunidades. Já é um objetivo bem mais claro. Isso, nós temos um resultado-chave aqui, né? É um resultado-chave, porque ele é fundamental para o teu objetivo de crescer, de validar, enfim. Né? E esses clientes, esses 5 clientes, quanto de receita eles têm que gerar? Pode ser um cliente que paga R$1? Né? Não, tem que ser um cliente que paga um ticket de tanto, que vai gerar tanto de receita. Então, nós temos aqui, por exemplo, podemos ter um resultado-chave de faturamento, podemos ter um resultado-chave de volume de vendas, podemos ter um resultado-chave de volume de oportunidades. Todos os 3 já são melhores do que o primeiro que geralmente se coloca, que é o esforço. O que essa metodologia facilita ou se ela atrai o olhar de investidores para essa empresa que utiliza esse modelo de gestão? Sim, o que um investidor busca? Né? Ele busca um negócio que vai trazer retorno para ele, ou seja, que ele vá ser próspero. Né? Então, quanto mais madura for a gestão de um negócio, uma governança, uma cultura mais forte, né? Uns processos mais claros, mais segurança eu tenho. Né? Não é todo mundo correndo e ver o que vai dar. Né? Existe um processo ali, existe uma clareza, uma lógica sobre cada coisa. O CEO ele consegue ver a estratégia, ele consegue garantir os resultados. Né? Se você pegar, por exemplo, as empresas que mais recebem investimento, geralmente são aquelas que o CEO diz, eu garanto tal resultado. E ele tem comprovações que ele já conseguiu várias vezes atingir os seus objetivos. Aquilo. Exatamente, ele tem um histórico. Né? Você não é somente, eu garanto, como? Eu não sei. Aí o risco é maior. Né? Não que o investidor possa cair fora por isso, pode ser que depois ele vai diluir mais. Então, se der certo, eu quero ganhar mais. Né? Sim. Por quê? Porque o meu risco vai ser maior. Então, todas essas informações são importantes que você tenha para mostrar que você está no caminho certo. Obrigado, Jorge, pela presença. Nós já voltamos. Em um mercado cada vez mais competitivo, a busca por inovação e fidelização de clientes coloca em pauta a importância da embalagem no marketing. As embalagens não apenas servem para envolver e proteger os alimentos, pois também desempenham a função de promover, persuadir e convencer o público a adquirir um produto. É a partir desse ponto que as embalagens representam uma poderosa ferramenta de marketing. Ela consegue despertar uma série de estímulos no consumidor, orientando a tomar decisão de realizar a compra. Tema para o Inovação em Pauta de hoje. Inovações como embalagens reutilizáveis, práticas e funcionais não apenas cativam os clientes, mas também podem gerar engajamento nas redes sociais, promovendo o boca a boca positivo. Luane tem trabalhado muito bem isso nas redes sociais do Sr. Cacau, já que o bolo vem num pote sustentável que não apenas contribui para a preservação do meio ambiente, mas cria uma imagem positiva para a marca. E eles sabem como isso é fundamental. Come com os olhos, o primeiro impacto é o que fica e é o que agrega valor no teu produto também, né? Que daí o pessoal vê o cuidado, que estão buscando inovação, digamos assim. Uma embalagem, ela é uma inovação. Hoje tu pode, a gente diz até que é uma dor nossa, mas a nossa embalagem, ela é personalizada. Antes a gente usava uma embalagem que a gente ia na casa da embalagem da esquina aqui e comprava e trazia ela, então tinha o tempo todo. Hoje a gente sofre bastante com isso porque a gente tem que comprar numa certa quantidade, manter um estoque para ser o personalizado, para ser o bonito, para ser o diferente e tal. Então é uma inovação que a gente traz aqui para dentro. Ter essa embalagem totalmente diferente para brilhar os olhos das pessoas que vêm, além do produto que está ali dentro ser bom.
Inovações como embalagens reutilizáveis, práticas e funcionais não apenas cativam os clientes, mas também podem gerar engajamento nas redes sociais, promovendo o boca a boca positivo. Luane tem trabalhado muito bem isso nas redes sociais do Sr. Cacau, já que o bolo vem num pote sustentável que não apenas contribui para a preservação do meio ambiente, mas cria uma imagem positiva para a marca. E eles sabem como isso é fundamental. Sem inovação, eu ia estar vendendo bolo de pote fazendo no fogão da minha casa, porque é mais do que necessário tu se reinventar. Porque pensa assim, se tu comer o meu bolo de pote, um sabor deles, o Nutelinho, que é de ninho e Nutella, tu vai comer uma vez, mas aí talvez tu vai querer experimentar o bolo de outro lugar que tem o mesmo sabor, os mesmos recheios, ou tu vai querer um outro que tem um pote mais legal, tu vai querer diferenciar. Então, se eu não inovar o tempo todo e apresentar para o meu cliente um diferencial, ele vai cansar do meu produto, por mais que ele goste, mas ele vai querer um negócio diferente. Então, eu mesma posso oferecer isso. Em um cenário onde a atenção do consumidor é um recurso valioso, a inovação na embalagem emerge como uma estratégia fundamental para que os pequenos negócios prosperem. Não se trata apenas de envolver produtos, é sobre contar uma história, criar conexões emocionais e destacar-se em meio à concorrência. Ao investir na inovação da embalagem, os pequenos empreendedores não apenas fortalecem suas marcas, mas também moldam o futuro promissor de seus negócios, com sonhos cada vez mais altos. Eu vou dar um pulinho até Joaçaba para conhecer mais uma história inspiradora de inovação. É a da Casa do Torresmo D'Agostini. E quem conversa comigo é a empresária Marceli D'Agostini. Marceli, obrigado pela sua participação aqui no Inovação em Pauta. Bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. Que atributos que vocês buscaram incorporar ao produto para torná-lo algo inovador, diferente no mercado? Porque já tem inúmeros vendedores, fornecedores de torresmo. Como se destacar, então, nesse mercado? O que vocês pensaram? Vamos mudar a embalagem? Vamos mudar alguma característica? Um saborzinho especial? O que foi de tão inovador nesse aspecto? A gente pensava o seguinte, como é que esse produto está chegando na hora do consumo para esse cliente? Porque todo mundo sabe que na área gastronômica existem barreiras e existe um desafio muito grande de conservação de produtos fritos, alimentos que são fáceis de rancificar, fáceis de perder crocância, sabor, entre outras características. E nós gostaríamos muito que o nosso cliente tivesse uma experiência completa e que o nosso produto, o nosso torresmo, chegasse, independente da distância e do tempo, nas mesmas condições que ele compra na loja, fresquinho. E aí mudou o aspecto do quê? Da embalagem, necessariamente? O que alterou nesse processo? Então, a gente, detectando todo esse desafio, nós fizemos vários testes, chegando à conclusão de que embalagens disponíveis no mercado não eram suficientes para garantir a qualidade do produto que nós gostaríamos de entregar para o nosso cliente. Pensando nisso, nós, através do Sebrae, solicitamos uma consultoria e um trabalho juntamente com... A gente escolheu um consultor, o Sebrae entrou com subsídio para nós e nós entramos em uma pesquisa que demorou cerca de 12 meses para ser concluída. Dessa pesquisa, nós detectamos que a espessura do filme plástico fazia muita diferença, que a atmosfera modificada não era um processo simples, que exigia muita pesquisa de gases, e começamos a fazer testes. Esses testes, eles foram bem desafiadores, nós tivemos péssimos testes que satisfaziam, mas não chegavam aonde a gente gostaria, na qualidade que a gente gostaria, e fomos avançando cada vez mais nessa pesquisa. O nosso objetivo era poder proporcionar para o nosso cliente
uma embalagem que ele pudesse transportar o nosso produto, nosso torresmo, para longas distâncias e que quando ele chegasse no destino, ele estivesse mantendo todas as características originais. E conseguimos. Depois de muita pesquisa, muito desenvolvimento, testes, a gente conseguiu chegar numa embalagem que garante que o torresmo vai chegar com as mesmas características, com a mesma qualidade lá no nosso consumidor final, independente da distância que ele percorra ou o tempo que ele fique armazenado. Se vocês não tivessem passado por essa etapa de pesquisa, de seleção de embalagens, de caracterização das amostras, todos esses processos que vocês passaram, você acredita que o negócio seria o mesmo que é hoje ou vocês estariam numa situação diferenciada, mais complicada talvez? Olha, eu acredito que não uma situação complicada, mas é uma situação onde as possibilidades seriam reduzidas. O que acontece? Quando o território se expande, você expande vendas. Expandindo vendas, você contribui com a sociedade também para colaboradores, N fatores que trazem benefícios para a empresa como um todo. Então, eu acredito que essa expansão ela seja extremamente positiva e que, através dela, a gente consiga ampliar cada vez mais os nossos negócios, levando a Casa do Torresmo aonde talvez um dia a gente achou que ela não poderia chegar. Realmente a embalagem do torresmo, ela vem para fazer uma diferenciação do nosso produto no mercado gigantesca. Em percentual, vocês conseguiram aumentar o preço do produto? Há uma ideia assim de quantos % conseguiram aumentar a partir dessas estratégias de mudança, de embalagem, de tudo que foi adotado? Olha, em torno de 18% do valor do produto a gente conseguiu aplicar. Mas nós temos também alguns outros estudos para poder reduzir o valor agora dessas embalagens, para também poder dar ao nosso cliente um valor mais atrativo do nosso produto. Até já. Imagine você um espaço no qual seja possível integrar o mundo virtual ao mundo real. Esse é o metaverso. Isso pode até não parecer uma grande novidade para uma sociedade totalmente inserida no meio digital, certo? Errado. O metaverso vai muito além de tudo que a humanidade já experimentou dentro do universo digital. E é isso que o Inovação em Pauta de hoje vai falar, muitas oportunidades. A Susan Rodrigues foi conhecer uma empresa que já aposta nessa tendência tecnológica e também foi entender os benefícios para os negócios. Acompanhe na reportagem. O que antes era visto apenas nos filmes de ficção científica ou nos games, agora tem se tornado uma realidade. Ou melhor, uma realidade virtual. Porque a gente percebeu, tal qual a internet foi algum tempo atrás e é hoje, o metaverso também. Ele ainda parece ser uma novidade, mas não é mais uma tendência, é uma realidade. Nós estaremos cada vez mais mergulhados nesses ambientes virtuais. Então, quando vimos essa oportunidade de trazer esse ambiente de realidade virtual para o ambiente de negócios, surgiu, uau, como assim? A gente pode oferecer para as empresas oportunidades de fazer negócios, seja no varejo, eu tendo um avatar vendendo ou você mergulhando dentro de uma loja, de um shopping, experimentando, e essa é a grande característica do metaverso, essa experiência diferenciada. Eu estou lá. Não é apenas visualizando em 2D, eu estou mergulhado, eu estou imersivo naquele ambiente. Em uma tradução simplificada, o metaverso nada mais é do que um universo virtual que tem como objetivo replicar a realidade.
Isso com a ajuda de 3 fatores: realidade virtual, realidade aumentada e a internet. Aos poucos, a ferramenta tem se tornado parte do dia a dia, seja em atividades educacionais, como cursos remotos, no trabalho, com a realização de reuniões, ou até mesmo como uma distração entre amigos e desconhecidos. Cada vez mais a tecnologia traz essa facilidade, usabilidade, acessibilidade, permitindo que você acesse esses ambientes de uma forma muito mais viável, acessível. Ou seja, ao invés de eu ir no Museu do Louvre e lá consumir 3.000 euros, eu pago um ticket de 100 euros, vamos supor, e eu me coloco diante da Mona Lisa, tal qual ela é. Nos anos 80, 90, a internet iniciava e se intensificou e é o que é hoje. Eu não poderia perder esse segundo momento de disrupção, que é a questão das realidades virtuais, e aí o metaverso foi uma oportunidade e um risco, né? Porque está iniciando, está em evolução, mas você tem que embarcar nesse momento, é nesse momento que você embarca para poder surfar essa onda. E com tantas possibilidades, o metaverso pode ir além. O Valmor e o Reinoldo têm uma vasta experiência no mercado de tecnologia e inovação. Mas há pouco mais de um ano decidiram que era o momento de fazer da realidade aumentada também um espaço para negócios, em que seja possível expandir os investimentos para qualquer lugar e a qualquer hora. Assisti aqui na CAT uma apresentação do metaverso numa galeria virtual de um artista plástico. Veio a ideia de fazer essa questão. Por que não fazer uma feira virtual onde milhares de pessoas podem assistir isso, podem participar, podem estar dentro dessa feira virtual, visitar os estandes, sem necessariamente estarem fisicamente. Daí surge a Metaverso Startup. Apesar das discussões sobre benefícios ou malefícios da realidade virtual para empresas e clientes, o caminho tem dado certo. Na realidade, isso vai muito da pessoa emergir, estar dentro desse ambiente, e a nossa proposta é uma proposta de negócios, né? E interagir de forma gamificada para facilitar a interação, certo? E o limite não é viver dentro disso, é se utilizar disso para favorecer a gestão do seu negócio ou para você poder transacionar, fazer compras ou vender dentro disso. Nós estamos aqui num ambiente, né, na ACAT, que é propício para isso, para essa experimentação. Então, nós, dentro desse ambiente, contamos com uma série de apoios, serviços que nos dão uma certa segurança ao lançar ou investir em novos produtos, novas empresas. Eu vou conversar agora com o Felipe Cunha, da Biopsy Technology, empresa que cria ambientes no metaverso. O Felipe, inclusive, fala com a gente direto de Nova York, porque eles estão criando o primeiro escritório por lá. Oi, Felipe, seja bem-vindo ao Inovação em Pauta. Olá, muito obrigado pelo convite. Uma satisfação imensa poder contribuir um pouco com vocês. Bem, aí vem uma dúvida. O metaverso, ele é acessível para o pequeno empreendedor? O pequeno empreendedor pode se utilizar do metaverso para o seu negócio? E em que momento ele deve avaliar isso, Felipe? Legal, boa pergunta. Então, nesse momento, a gente está naquele momento que a gente ainda não tem uma cultura ainda de utilização em massa da população. Então, ele é uma tecnologia ainda em early stage, né? Então numa fase inicial, que tem muita coisa ainda que precisa ser melhorado. Em termos de custo, existem algumas plataformas, né, que tu consegue criar o teu espaço gratuitamente, né? Ou, enfim, já tem alguns ambientes prontos que tu consegue criar gratuitamente. A gente, agora no primeiro semestre de 2024, a gente está criando também uma plataforma mais plug and play, né? Que o usuário pode, o empreendedor, ele pode com R$100 por mês criar ali o seu escritório virtual, né, e estar numa cidade virtual, onde outras pessoas vão poder entrar no seu ambiente. Porém, como a gente ainda não tem ainda um uso tão massivo das pessoas, ainda a gente não tem um tráfego muito grande de pessoas. Então, a gente precisa analisar exatamente o que a empresa faz para ver se, de fato, né, o metaverso ele vai atender alguma das dores, não vai ser algo só simplesmente para ser um canal a mais para estar, né? Então,
Sim, ele é acessível, né, para os pequenos empreendedores também, utilizando aí essas soluções mais prontas, né. Claro que se ele quiser criar algo mais elaborado, um ambiente personalizado ou funcionalidades lá dentro, né, que atendam o seu negócio em específico, é um investimento um pouquinho mais alto. Mas caso ele queira só um ambiente, né, para atendimento de clientes, gratuitamente ele consegue, procurando ali na internet, ele consegue achar algumas plataformas que fazem isso. Dá para se dizer que uma etapa anterior à entrada no metaverso seria o empreendedor compreender a importância de ter dados dos seus usuários, de se familiarizar muito bem com a internet, com o meio digital? Sim, com certeza, né? Alguns setores eles vão ter uma maior aderência, né, a esse tipo de solução, a esse tipo de plataforma, né? Geralmente nas gerações mais novas. As gerações mais antigas talvez tenham um pouquinho de resistência, mas a gente acredita que no futuro bem próximo, né? Aqui a gente veio para os Estados Unidos justamente para estar na ponta da tecnologia, então aqui a gente está vendo alguns lançamentos de óculos, por exemplo, como esse aqui, e tem alguns outros óculos que eles têm câmeras, então a gente consegue utilizar tanto no nosso dia, a gente consegue utilizar ele andando na rua, então caminhando na rua, posso enviar um vídeo até, caminhando na rua, a pessoa consegue ver o mundo real e, sobreposto ao mundo real, ele consegue ver coisas do mundo virtual, né? Então, o universo está no universo e tem o metaverso, né, que sobrepõe ao nosso universo, e ali a gente consegue ter, por exemplo, o Google, eu consigo me dar uma setinha me dizendo onde é que eu preciso ir, eu olho para o empreendimento e ele me diz as informações daquele empreendimento. Esses óculos eles vão começar a ter um uso maior aí nos próximos anos, né? Tem alguns futuristas que dizem que até 2031 a gente não vai mais utilizar celular, a gente vai usar só esses óculos de realidade estendida, né? Por enquanto eles ainda estão um pouco grandes, né? Mas logo em seguida eles já vão estar como um óculos comum, né? De pessoas que usam óculos de grau, por exemplo. Então, a tendência é que o metaverso, enfim, toda essa parte de realidade mista, né? Ela seja mais acessível, né? No ano que vem, a Meta, por exemplo, a LG vão lançar um óculos de $200, então um óculos mais acessível, vai ser mais barato que um celular. Então, conforme isso for avançando, a gente vai começar a ter um uso maior da população, né? E aí sim vai fazer mais sentido o empreendedor estar inserido ou já posicionado nesses ambientes de metaverso. Felipe, para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria que você passasse aquela dica para o empreendedor, especialmente para o pequeno e médio, o que ele deve levar em conta se entra ou não no mundo do metaverso? O que ele deve levar em consideração? É agregar valor à marca dele? O que ele deve levar em consideração? Legal. No primeiro momento ele deve, enfim, mapear, né, para qual dor ele resolveria no negócio dele, né? Então, se é a questão do atendimento, ele pode usar para comunicação interna com os colaboradores que estão home office. Então, cada setor ele vai ter ali uma abordagem diferente de qual dor ele poderia resolver com a tecnologia. Então, enfim, na internet tem bastante conteúdo relacionado a quais dores, né, ele pode resolver no seu negócio. E aí, partindo disso, né, ele tem que ver, enfim, quanto ele gostaria de investir nisso. Se é nada, ele vai ter que procurar algumas plataformas gratuitas. A Spatial, por exemplo, se escreve Spatial, é uma plataforma gratuita que ele pode entrar lá e ele mesmo criar ali o seu ambiente e já sair utilizando. Ou se ele quiser algo mais, que dê uma percepção de marca melhor, né, com um time de design, algo mais elaborado, né, para fazer uma mídia em cima disso, aí ele tem que ver se vale a pena, enfim, esse investimento para ele utilizar no seu negócio. Mas acho que essas duas avaliações, eu acho que já são suficientes aí para ele decidir aí se faz ou não sentido ele já começar a entrar no metaverso, que vai ser algo que vai fazer parte do nosso dia aí nos próximos anos. Dicas valiosas. Obrigado, viu, Felipe, pela sua participação aqui no nosso Inovação em Pauta. E a gente tem um encontro no próximo programa. Eu espero por você. Obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau.